Então, pessoal, nesse momento eu vou mostrar para vocês como que a gente faz e o que vem a ser, como ele se apresenta para nós. Então, o chamado um tipo de driver de dispositivo, né? Conforme a gente falou, então, com relação aos dispositivos de entrada e saída, nesse conteúdo de arquitetura de computadores. Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: eu estou na internet agora, o meu computador é da marca Acer. Eu, eu vou simular a necessidade de instalação de um driver para a placa de wireless, a placa sem fio, né, que conecta na rede wireless do meu computador. Então ele tem que ter uma placa, que é um hardware, e através dessa placa, desse hardware, é que eu consigo conectar ao meu roteador e entrar na internet. Se eu não tivesse essa placa ou eu não quisesse utilizar a rede wireless, eu posso fazer isso pelo cabo, né, que geralmente é aquele cabinho azul que a gente vê com um conector chamado RJ45 na ponta que a gente conecta, pluga no nosso computador. Geralmente os computadores atuais eles estão vindo, os notebooks pelo menos, eles estão vindo com as duas coisas, com uma placa wireless instalada, né, e Wi-Fi, né, wireless, e com o conector fêmea do RJ45 para que se possa fazer a conexão por cabo. Nesse momento no meu computador eu não tenho conectado por cabo, eu só tenho a minha wireless funcionando. Tanto é que vocês podem ver que o ícone, né, o logo dela na barra de tarefas está bem ativo, ó. Não tem sinalização de nenhum problema, certo? Então, só que vamos supor agora o seguinte, ó. Eu vou primeiro eu vou procurar esse driver na internet e depois eu vou simular como se eu não tivesse ainda esse driver, porque eu vou remover o driver. A primeira coisa que eu vou fazer, que é a forma mais segura, seria entrar no site do fabricante. No meu caso, o computador é Acer e eu estou no site da Acer, acer.com, certo? Então eu vou clicar onde, ó. Geralmente agora, esse é um exercício que a gente costumava fazer presencialmente em sala de aula, né? Eu pedi para os alunos conectarem no site que corresponde à marca do computador que eles estão usando. Então nós tínhamos no laboratório da universidade os computadores da Lenovo. Então o pessoal acessava o site da Lenovo, uns entravam por algum caminho, depois o site tinha vários caminhos para se chegar aos chamados drivers de dispositivos. Vejam bem, nesse site aqui agora, certamente entre comprar online, que é esse menu, para casa, para o trabalho e suporte, eu vou entrar certamente em suporte, porque provavelmente é aqui que vai estar um submenu com acesso aos drivers ou algum link, né? Tem umas marcas que eu acho mais legal ainda. Eles têm a questão um link para drivers no menu principal, porque essa é uma coisa muito comum, muito necessária. Então eu vou abrir suporte e olha o que eu encontro de imediato, até que não foi tão difícil, né? Drivers e manuais. Então o que a gente vai encontrar aqui? Ó? Geralmente um mecanismo, um processo de busca, né? Desse driver. Nesse caso aqui eu poderia olhar o SNID, né? Que é um númerozinho que está embaixo do meu modelo, mas eu vou fazer como é que se diz, pelo processo mais difícil. Ó. Eu vou procurar por categoria. Vamos ver o que eles entendem por categoria. Isso não é uma convenção da informática, né? Então eles comercialmente vendem notebooks, Ultra Thin, né? Netbook, Chromebook, etc. Certo? No meu caso, eu sei que é um notebook. Certo? Agora eu vou ver o que? Ó? Série do meu notebook. Agora tem que ver como eles chamam esse notebook. Primeiro problema, eu tirei uma etiqueta que tinha na frente que tinha um nome dele. O que é ruim, tá? Porque quando vocês precisarem do modelo dele, enfim, eles chamam de série, né? Nesse caso dessa empresa, vocês vão ficar sem saber o que é o modelo de vocês, a série de vocês, né? Mas eu sei que o meu é um Aspire, ou Aspire, né? Modelo. Agora sim, o meu modelo, isso eu anotei, tá? Na pior das hipóteses, se eu não lembrasse aqui, ó, eu tenho anotado qual que é precisamente o meu modelo de notebook. Inclusive alguns antigos que eu já tive, ó. Tanto é que essa pasta que eu criei com alguns drivers dele já inclui o modelo, ó, E7571700F. É importantíssimo isso porque nesse momento vocês precisam disso. A empresa, enfim, na hora de baixar, se vocês passarem por esse processo, que se vocês quiserem ganhar essa liberdade de não depender tanto de uma loja de informática, etc., né? Ou de outra pessoa para fazer esse processo para vocês, essas coisas são importantes, por isso que eu estou destacando aqui. Então, o meu é um E5571700F. Vamos procurar aqui, ó. Às vezes muito difícil é entender o que vem a ser. Agora eu estou procurando, eu estou indo para o Aspire ali, deve ter uma linha, uma série chamada E5. Vamos ver, eu não me lembro, faz tempo que eu não entro aqui.
Então aqui está em ordem numérica, depois começa a alfabética, ó. Começou a letra A, né? Ó, E1. Então realmente eu tinha... que eu já fiz isso outras vezes também, eu tinha a impressão de que era assim. E5571, vamos ver. Aqui, ó, E5571. E agora provavelmente ele vai me perguntar mais alguma coisa, ou não. Não, agora ele já entrou. Então essa partezinha final do nomezinho desse modelo, o 700F, não é irrelevante para esse processo de agora, tá? Então, eu sei que meu Windows é 10, 64 bits, de repente ele já tenha detectado isso, né? E olha só como é que apresenta para nós, ó. Eu estou procurando drivers, sei lá, estou procurando aplicativos? Não, são drivers. Para o quê? Para BIOS e firmware, né? Documentação ou outros drivers, né? Então aqui eles separaram praticamente outros drivers de BIOS e firmware, certo? Nós vamos procurar aqui dentro, ó. É de áudio? Não. Bluetooth? Não. Leitora de cartão? Não. Chipset? Não. Driver Serial I/O? Também não. Rede local? Opa, rede local pode ser que seja. Só que rede local geralmente é um nome que fica mais atrelado a conexão por cabo. Geralmente está se falando wireless ou Wi-Fi no que diz respeito à conexão sem fio, né? Que poderia ser, ó, wireless LAN, né? Vejam que a gente tem aqui, ó, para vocês verem, olha o segundo problema que nós temos aqui, ó. Veja que não é um processo bem chato, na verdade, tá? Eu sempre digo isso daí, tá? Eu sempre brinco dizendo o seguinte, ó, que quando para os alunos em aula, né, que se vocês forem para uma loja de informática para eles fazerem esse trabalho aqui, o processo de formatação ele é fácil, tá? De fazer, ele é um processo sequencial. Agora, saber o que precisa para colocar no processo de formatação, identificar a marca, o modelo do notebook de vocês, encontrar o driver na internet, essa é a pior parte do processo de formatação. E não tenho dúvida que é isso que encarece todo o processo de formatação. Não é o tempo, os cliques que o técnico, né, de informática dá para fazer esse procedimento, mas sim o trabalho de pesquisa. Tanto é que se vocês experimentem pedir, né, ou seja, faz esse processo de formatação e peçam assim, olha, eu gostaria que me desse um CDzinho com todos os drivers do meu computador. Eu acho bastante justo que a pessoa que tenha feito esse serviço para vocês cobre mais caro por isso, tá? Porque aquela é a pior parte do processo, é capaz deles nem quererem fazer isso, tá? Porque realmente é bem trabalhoso encontrar os drivers. Isso que ultimamente, assim, nos últimos, sei lá, de uns 10 anos para cá, tem sido bem fácil, né? Antes disso era um garimpo que se fazia na internet para conseguir o driver de alguma coisa, se tu tivesse perdido, porque um computador novo, um dispositivo novo, tinha que vir com esse driver, senão não funcionava, né? Então a organização era muito importante, certo? Agora, vejam bem, eu sei, e aí eu preciso saber que a minha placa de rede é uma placa, agora eu deixei aberto aqui, ó. Eu busquei propriedades da minha placa de rede no próprio Windows. Estão vendo aqui? Então a minha placa é o que? Ela é uma placa, vejam bem, fabricante Qualcomm Atheros, ó, Communications Inc., né? Vamos ver as opções que eu tenho para download desse meu driver lá no site da Acer. Vendor, né? Broadcom não é a minha. Intel não é a minha. Olha o que eu encontrei aqui. Atheros. Portanto, eu sei que esse cara aqui, ó, é que é o meu driver da minha rede local sem fio. Aqui eu tenho uma data, ele é bastante antigo, até a versão 10.0.321. Vejam aqui está instalado agora no meu computador, ó. 10.0.321. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o download. Então é claro que isso aqui é gratuito e é seguro, porque eu estou no site do fabricante, né? Então aqui no meu download, ele está baixando o meu arquivo. Ó. Que informação, né? Wireless Local Area Network, ou seja, driver de rede local, né? Atheros versão 10.0.0321 para Windows 10 64 bits, que é a minha máquina. Ok? Na verdade, isso daqui, ó, que eu estou baixando, vai me baixar e eu salvo isso daqui, porque eu sei que é difícil de encontrar, então eu costumo salvar algumas coisas, alguns drivers que eu já procurei, que foi difícil de encontrar, eu salvo no meu computador, são esses que estão aqui, ó. Então aqui, ó, dentro dos meus drivers, eu tenho salvo, então, os que são do Acer Aspire E5571. Vamos ver o que eu já salvei para esse computador aqui, ó, algumas coisas que eu já precisei, ó, procurar, daí para não passar por todo esse processo de novo, eu já tenho baixado. Olha o que eu tenho aqui baixado. O mesmo arquivo que eu estou baixando agora, de novo, né? Ó, esse mesmo arquivo que eu estou baixando. Certo? Vou deixar ele aqui baixando, mas eu não preciso, uma vez que eu cliquei no arquivo certo, eu não precisaria mais
ficar naquela página, etc., né? Eu já posso utilizar. Vamos assumir que eu já peguei esse arquivo, na verdade eu já tinha ele salvo, né? Eu vou fazer um Ctrl C, vou levar para minha área temporária. Eu posso colocar em qualquer lugar desse meu computador. Aqui na minha área temporária ele está baixando o arquivo atual, ó. Então também não custaria nada a gente esperar, né? O download já está concluindo, ó, né? Vamos esperar ele terminar e vamos fazer a instalação desse driver. Portanto, nesse caso aqui agora, o que eu poderia fazer é levar o meu computador para o estado de não ter o driver. Ou seja, eu tenho o hardware da placa wireless e não tenho o driver de instalação dela. Desculpa, eu tenho a minha placa wireless conectada dentro do meu computador, né? Mas eu não tenho o driver para conectar ela. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Só deixa ele terminar, eu não posso desinstalar o driver ainda, porque senão a minha placa wireless deixa de funcionar. 19 segundos. Ó. Ok, isso aqui eu não preciso mais, são as informações do driver. Eu vou dar um voltar, porque eu sei que aqui ele me permite, ó, ele me permite propriedades do hardware. Tem algum lugar que ele me permite desinstalar o driver. É isso que a gente vai fazer. Firewall, opções do adaptador. Opa, eu acho que é aqui, ó, alterar opções do adaptador. Eles chamam do adaptador de rede, né? Qualcomm Atheros, está aqui ele, ó, botão direito, propriedades. Certo? Na verdade, esse processo aqui, ó, de desinstalação do driver não é tanto o foco, né, da importância, vamos dizer assim, do que a gente está visualizando. O que eu quero mostrar para vocês é que um driver, portanto, agora deve ter concluído. Faltam 7 segundos. Vamos esperar ele terminar. Falhou, deu falha, por coincidência deu falha, tá? Vamos ver se ele vai continuar do ponto onde ele parou. Qualquer coisa a gente pega aquele meu arquivo que já estava baixado, né? Não teria problema nenhum, que é o mesmo. Concluiu. Isso aqui eu não preciso mais, posso fechar o meu site. Olha aqui, ó, mesmo arquivo que eu já tinha salvo, né? O que eu vou fazer? Vejam bem, falamos sobre os arquivos compactados há um tempo atrás. Esse arquivo está com o formato .zip, né? Eu vou clicar com o botão direito, vou pedir extrair aqui, para que ele descompacte todos os arquivos que compõem meu driver. Na verdade, ele jogou todos esses arquivos então agora para uma subpasta, que é essa daqui, e aqui estão os meus arquivos. Então vejam bem, aquilo que eu estava falando quando eu parei agora há pouco. O driver para nós se apresenta num conjunto de software, num conjunto de programas. Então ele vai ter o quê? Geralmente um arquivo executável que vai nos conduzir pelo processo de instalação do driver. Geralmente tem o nome de instala, setup, install, mas geralmente não foge muito disso, e a maioria das vezes é setup mesmo, tá? Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos assumir então, em primeiro lugar, eu vou desinstalar o driver, né? Por isso que eu estava falando para vocês, desinstalar o driver você não precisa fazer, porque geralmente a ideia principal, assim, só mais sintética do que nós estamos fazendo é saber que vocês, quando adquirem ou têm contato com um dispositivo novo, vocês precisam, o sistema operacional precisa de uma camada de software chamada driver de dispositivo, senão ele não consegue conversar com o hardware, com o dispositivo que vocês estão conectando na máquina, certo? Por que às vezes isso não é necessário? Porque o Windows ou o sistema operacional que vocês estão usando já tem o driver para conversar com aquilo. Então ele não vem sem nenhum driver, ele vem com vários drivers. Né? Então algumas vezes vão ter dispositivos que o sistema operacional que vocês estão usando não tem o driver. Só vai funcionar se existir driver para aquilo. Certo? Então vocês têm que ter em mente o seguinte, se eu uso um sistema operacional X, eu posso comprar esse hardware, esse produto, sei lá, qualquer produto que vocês queiram imaginar. Sei lá, um leitor de código de barras, um mouse, um teclado diferente, uma impressora, uma lousa digital, uma câmera digital, um smartphone, seja lá o que for. A pergunta é, existe driver para conectar o meu dispositivo que eu estou comprando com o meu sistema operacional? Se não existe, ele não vai funcionar. Se existe, vocês têm que ter acesso a esse driver. É fácil de encontrar na internet, alguém que está vendendo o dispositivo, está vendendo o driver junto, né? Essas que são as questões. Nesse caso aqui, ó, agora eu vou simular que eu não tenho driver. Então eu vou entrar aqui, ó. Eu estou aqui na minha rede, deixa eu ver.
Tá, peraí. Qual configurar? Deixa eu ver. Aqui, ó, driver. Legal, então eu quero desabilitar, desinstalar o dispositivo, ó. Eu vou fazer, ó, desinstalar o dispositivo. Qualcomm Atheros AR. O que a gente vai ver aqui é que esse negócio aqui vai ficar desabilitado, ó. Aqui é o iconezinho da wireless, né? Excluir o driver desse dispositivo. É isso que eu quero fazer. Ó, de imediato, ó, já perdeu, ó, ali embaixo, então a gente pode ver que não temos mais a conexão wireless. Ok? Fechei. Não tenho, eu estou fora da internet. Obviamente, se eu tentar conectar na internet agora, eu já não consigo mais. Ó, estou fora. E não é porque ela caiu, né? Porque eu não tenho drive. Então agora sim, eu estou com o computador num estado em que eu tenho o hardware conectado nele, só que o Windows não tem o driver para conectar nesse hardware. Portanto, ele não funciona. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos rodar o setup, o aplicativo que me instala o driver no meu sistema. Aqui não precisa, geralmente nessas instalações de driver não precisa conhecimento avançado, né? Ele não vai ficar fazendo perguntas. Agora eu fiz direto uma pergunta, né? Então aqui nesse caso eu reinstalar todos os recursos do programa instalados pela instalação anterior. Eu vou utilizar isso aqui, não há alguma especificidade que eu queira fazer, né? Porque senão geralmente ele pega e já sai instalando sem muitos questionamentos. A gente vai ver que a qualquer parte desse processo, como a gente está instalando o driver correto, a wireless vai voltar a aparecer aqui então no cantinho inferior direito, né? Talvez ele solicite de novo as senhas de acesso ao roteador também, alguma coisa nesse sentido seria a única perda. Está demorando um pouquinho, mas já deve concluir. Posso ir fechando algumas coisas que eu tinha aberto aqui também. Que ele me ativou o Bluetooth automaticamente, eu costumo manter ele desligado, ó, mas o próprio processo de instalação já ativou ele, né? Por isso que eu deixo um acesso aqui aos controladores de dispositivos do Windows, para que seja mais fácil de eu desligar o Bluetooth se eu quiser. Ó. O Bluetooth, na verdade, se ele não está em funcionamento, ele consome um pouquinho mais de energia da máquina, do computador e do próprio telefone celular, né, do smartphone de vocês. É melhor deixar o Bluetooth sempre desligado porque a bateria de vocês vai durar mais, só liga ele quando for necessário, né? Eu particularmente já vou desligar o meu aqui. O Bzinho ali já desapareceu. Beleza, a princípio foi configurado para não reinicializar esse computador, precisa reinicializar manualmente. Então agora nós temos um problema aqui agora que eu vou precisar então desligar o meu computador e reiniciar o meu computador de novo para que ele funcione.
Então, em função disso, o que vai acontecer é que a gravação vai parar, certo? Mas acreditem em mim que irá funcionar, tá? Então, o que acontece na sequência é que ele entra com o driver em funcionamento, me permitindo fazer a conexão, então voltando o íconezinho para aquele status lá de conectado, né, em funcionamento com o meu roteador. E eu tenho certeza, já fiz isso inúmeras outras vezes. A única coisa que acontece é que tu tem que entrar com as senhas, né, que tu tinha memorizado dos roteadores novamente, porque esse processo de instalação do driver, se eu não me engano, tá, ele perde nesse caso do wireless, né, de instalação do driver de wireless, ele perde as senhas. Aqui, para nós, no meu caso em particular, eu já tenho isso salvo, né? Esse arquivo compactado que eu baixei da internet e esse descompactado, enfim, são conteúdos idênticos, né? Como a gente viu em outro vídeo. Como eu já tenho salvo isso daqui, eu não precisaria, como tem na internet para baixar também, eu não preciso mais manter no meu computador. Vejam bem que nós estamos excluindo o programa de instalação dos drivers. Agora, ó, eu vou pressionar Del, né? Nós excluímos o programa de instalação dos drivers. Os drivers foram jogados para dentro do sistema operacional Windows, né? Boa parte deles dentro da pasta C Windows. Nós temos aqui uma pasta chamada, não é drivers aqui, drivers é onde eu guardo, se eu não me engano é seu Windows System. Tem uma pastinha System 32, não sei se não é aqui dentro, ó, drivers, ó, System 32 drivers. Então geralmente essa extensão .sys está sempre atrelada a drivers de dispositivos, ó, dentro dessa pasta. Não preciso saber quais são os meus drivers de wireless aqui dentro, os arquivos .sys correspondentes aos meus drivers, né? Mas eu tenho aqui vários drivers instalados. Tá ok? Então era isso. Esse é o processo então de instalação dos drivers de um driver, né? De um exemplo de um driver de wireless em um notebook. O mesmo processo similar será, ou seja, necessário para outros dispositivos que podem ser conectados em um computador.